Muito boa noite, você ligado aqui no programa do Ama Esporte na Rádio AMB, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, trazendo para vocês o melhor futebol dentro do ambiente universitário. Hoje falaremos, não é mesmo, Gui? Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Champions League e, claro, mercado da bola. Que é, né? Tem muita coisa acontecendo nesse tempo, né, mano? Nesse final de semana, umas pessoas acabaram saindo de alguns clubes, né? Alguns acabaram renovando o contrato. Então é bom sempre dar aquela atualizada. Grandes jogos também, não é mesmo, Gui? Isso. Da Champions League, no nosso Brasileirão. Teve algumas atuações decepcionantes na Libertadores. E né? também na Sula, né? Na Sul-Americana também. Então, Gui, já vamos falar aqui da Champions League. A gente não pode deixar de falar. Todo mundo viu e assistiu esse vexame que foi Arsenal contra Real Madrid. O Real Madrid literalmente tomou um chocolate do Sim. Arsenal com uma atuação brilhante de Declan Rice, né? De um volante que fez 2 gols de faltas. Absurdo. Foi um melhor que o outro. Absurdo. Que jogador, né? E o Declan Rice que, assim, sempre foi um bom jogador, mas nunca foi aquele jogador extraordinário, né? Eu sei que ele tem passagens pelo West Ham, aí foi pra seleção da Inglaterra, se destacou, fez bons jogos e agora tá no Arsenal. Sim. Eu falando o seguinte desse jogo que teve, eu acabei assistindo. Então, mano, o Arsenal, eu já acompanhava ele um tempinho já, desde 2023, comecei a acompanhar mais o Arsenal. É um time que vem evoluindo bastante, ano passado também fez uma boa temporada. E também, nesse ano, tá indo melhor do que a temporada passada, não na Liga, mas tipo na Champions. Pegar um time que é favoritaço, me desculpa, mas o Real Madrid pode ter um elenco que não esteja apresentando futebol bom, mas mesmo assim, Real Madrid, Champions League, é favorito. Não importa se é contra o Barcelona, se é contra o Liverpool, se é contra o Bayern de Munique. O Real Madrid é o favorito, porque é a competição que eles mais se destacam e tem peso na camisa. Então, é um time que foi uma surpresa pro pessoal que não assiste a Premier League, que viu o Arsenal jogar, mas para quem acompanha e vê cada jogador e tipo o que o treinador do Arsenal vem fazendo ao longo dos anos, é absurdo, pô. O que o Declan Rice tá jogando naquele meio campo, o que o Saka vem jogando depois de lesão, tá ligado? O Gabriel e o Saliba, e o destaque ótimos zagueiros. O destaque então, pro gol também de Mikel Merino, né? O jogador Sim. espanhol, que também, assim, é um jogador que tem passagens pelo futebol espanhol e agora também tá no Arsenal com 28 anos de idade e que também teve participação, né, nessa partida, fez Sim. o seu gol, mas assim... destaque absurdo pros 2 gols do Declan Rice. Pra mim, o primeiro foi mais bonito ainda. Mano, eu acho que o segundo foi muito bonito, pô. Porque aquela bola que ele dá, que é literalmente na forquilha, pô. Sim, mais difícil de acertar. Absurdo, mano. Porque eu até vi um pessoal reclamando ainda do Rodrigo, que ele meio que dá uma desviada assim da bola. Sim. Mas, pô, me desculpa, se o Rodrigo mete a cabeça ali, ele desmaia. Porque, mano, foi muito uma porrada, velho. E uma atuação decepcionante do Real Madrid, né? Jogou muito mal, parece que não se entendeu, nada deu certo. O Camavinga ainda foi expulso no final do segundo tempo, porque ele já tinha um amarelo por uma falta que ele cometeu, e aí ele foi lá e chutou a bola. E aí o juiz falou, você chutou a bola, amigão? Então toma mais um amarelo, expulso. Né? Então... o que deixou a noite ainda mais péssima pro Real Madrid, né? É que esse Real Madrid, esse ano, tá muito... como eu posso falar? Tá um elenco muito diferente. Não sei se por conta do Mbappé, que acabou chegando, ou se foi por conta da saída do Kroos. Porque ano passado, esse Real Madrid, me desculpa, mas ele não perderia como ele perdeu pro Arsenal. Tá ligado? O Real Madrid que a gente conhece não perderia desse jeito, né? O Real o- Madrid pode perder de 2-1, 3-2. O meio-campo do Real Madrid não existiu no jogo. O meio-campo do Real Madrid não existiu. O ataque não conseguia produzir porque o meio campo não existia, pô. Sim. Tipo, teve uma bola ali do Mbappé que ele pega na ponta esquerda e ele ajeita pro pé direito. Se ele tenta dar uma porrada com a esquerda, teria mais chance, tá ligado? Sim. Mas, ele tenta ajeitar pra depois bater com o pé bom. Aí só nisso já tem um cara pressionando, tá ligado? Então, não só erros táticos, mas também alguns erros, de jogador mesmo, individual. Individual, decisões ruins, né? Isso. Decisões ruins. Também, na questão do Arsenal, né, que fez uma partida excepcional, mas também não pode esquecer que do outro lado, né, tem a partida de volta, do outro lado tem o Real Madrid.
né? Que já teve aquela partida contra o Manchester City. Não só contra o Manchester City, contra o Chelsea também. Contra o Chelsea, enfim, vários times. Mas a mais recente que eu lembro é do Manchester City, que o Real toma de 3-0 também, se eu não me engano. Foi 2022, né? Acho que foi 2-0. Enfim, aí eles jogão, invertem o resultado totalmente com gols do Rodrigo lá e levam a vitória. Então, assim, ótimo jogo do Arsenal. Declan Rice foi excepcional, junto com o Mikel Merino também, que fez o gol. Mas jogo de volta é o Real Madrid, não pode tirar o pé e, se puder, ampliar o placar. Porque senão, se tomar a reviravolta, vai ser difícil pra conseguir a vaga na semifinal, né? Na semifinal da Champions League. E, tipo assim, é um bagulho que também que a gente vê muito nos canais de TV, né? Onde que a gente tá vendo é Champions League. E tudo pode acontecer na Champions League, né? Já que é uma das maiores competições do mundo. Então, um jogo que tá 3-0 pode estar ganho na visão de algumas pessoas. Do torcedor, né? Do torcedor. Mas se você for ver o outro lado, que é o time, que tá perto de 3-0, você vai ver, é o maior campeão da competição e vai jogar em casa. Então, pra mim, ainda acho que o Arsenal vai passar. Mas eu não ficaria, surpreso se o Real Madrid empatasse e levasse pros pênaltis e vai que eles passem nos pênaltis. Ó, já vou dar meu palpite aqui, Gui, pro jogo de volta. Eu acho que vai ser um jogo pegado. Acho que o Real Madrid vai com todas as forças. E, 4-3 com gol no finalzinho de ninguém mais, ninguém menos que Endrick, tá? Fica de olho que o moleque é decisivo. Bom... E também não pode se deixar de falar, né, mano? Sobre o jogo que teve, né, entre o PSG e Aston Villa, né, PSG e Aston Villa. Que é um time... 3-1. 3-1 lá no gol do Doué. Isso, foi o gol do Doué. O Doué, a gente tem que ressaltar, o Doué é um jogador... 2006, tá? 2006, ou seja, 19 anos, eu acho que ele tem 18, mas acho que é 18 mesmo. 18, 19 anos, veio do Rennes, da França, tá? Então o Paris Saint-Germain foi lá, comprou ele, e o que esse moleque tá jogando é absurdo. Não só ele, também tem o Dembélé, o Kvaratskhelia. O Dembélé casou muito bem com o Paris Saint-Germain. Então, eu acho que esse PSG, eu acho que tá dando gosto de ver na Champions League. Tá mesmo. Porque se você for comparar com o PSG dos outros anos, com estrelas como Sérgio Ramos. Sim, não tem comparação. Na Ronaldo, época do Mbappé, Messi, Neymar, Mbappé, eu acho que tinha muito problema de ego. Eu acho que assim, o PSG agora tem bons jogadores até acima da média, só que são jogadores que querem vencer, que querem levantar o troféu. Não são jogadores que colocam eles mesmos o ego acima do clube. Isso, exatamente. Então, eu vi um jogador que eu gostava muito, mano, que era o Kvaratskhelia. Eu gostava muito de assistir no Napoli. Kvaratskhelia, pra quem não conhece, pesquisa, tá? É desse jeito mesmo que se escreve, Kvaratskhelia. Um jogador excepcional que veio de uma baita partida no Napoli. Que veio de uma baita atuações no Napoli. Junto com o outro craque também que eu achava muito bom, que era o Osimhen. Eu achava ele um atacante absurdo, que agora acho que tava no futebol turco. Acho que no futebol turco. Acho que tá no... Eu não sei se era Fenerbahçe, mas faz tempo que eu não vejo. Não é o Fenerbahçe, é Galatasaray. Galatasaray. Foi difícil, lembrei das cores. Mas, enfim, é um jogador excepcional que estava num momento muito bom no Napoli, camisa 10. E aí eu vi um pouco das atuações deles também na Euro. Super bom jogador. Inclusive, é fanzaço do Cristiano Ronaldo. Sim. Isso ele não esconde. Nas redes sociais ele sempre tá postando. Você viu aquele vídeo dele lá que ele tá, a Geórgia acaba ganhando de Portugal. Aí, ao invés de ele comemorar com a rapaziada, ele vai lá cumprimentar o ídolo dele. Aquilo é absurdo, mano. Absurdo. Porque ele tava vendo... É porque ele tem uma aparência mais de um cara mais velho, mas ele é novão, né? Sim, ele acho que tem 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Enfim, tem o Cristiano Ronaldo, o robôzão, como referência. E, bom, nesse jogo a gente tem que destacar a atuação do Doué, que foi um golaço. O gol do Kvaratskhelia foi aquele corte que ele dá e dá uma porrada no canto do goleiro. É absurdo. Piada. E, enfim, o Paris Saint-Germain conseguiu a vitória de 3-1 sobre o Aston Villa lá no Parque dos Príncipes. Sim. Vai ter o jogo de volta. Cara, pra mim, assim, eu não sei você, mas só do Aston Villa estar na Champions League, pra mim já é uma coisa boa. É um objetivo muito bom, acho que pra diretoria deles. Eu não lembro da última vez que eu vi o Aston Villa na Champions League. Eu não lembro. Mas faz tempo também. É que eles fizeram um bom campeonato ano passado na Premier. Acho que eles pegaram... Acho que foram quarto ou terceiro lugar. Tem bons jogadores. O Watkins, não sei se ele tá ainda, mas eu acho que tá de centroavante no Aston Villa. Tem o Martinez, o goleiro. Que é um bom goleiro. Né?
Que ele também deu aquela provocada, você viu? Ah, que ele meio que deu uma sempre, pintadinha no cabelo ali, sempre. igual que ele fez contra Sempre dá uma a provocadinha, França. mais provocada a gente já aprendeu com o Rafinha, né? Você tem que sustentar, porque se É, você não realmente, sustentar, depois Se você toma. falar porrada neles e chegar e se esconde, é Não meio tem, difícil, né, mano? Bom, Gui, teve também o jogo da Internazionale e Bayern de Munique, onde a Internazionale ganhou do Bayern de Munique de 2-1, Sim. lá na Alemanha, lá no Allianz Arena, né? É. Allianz Arena. E mais uma atuação, assim, estranha do Harry Kane, que ele teve um momento do jogo que ele ficou cara a cara com o goleiro e acabou chutando na trave, né? Vale a gente ressaltar isso. Mais uma bela atuação de novo da Internazionale, que vem jogando muito, né? Destaque para jogadores como Lautaro, que sempre... Carlos Augusto também, O mano. Carlos Augusto, lateral brasileiro, também jogou Sim. muito. Ele teve participação no gol, acredito eu. Acho que ele teve participação dos 2 gols. Eu sei que no segundo ele teve, que foi no finalzinho do jogo, ele foi lá, cruzou a bola e quem tava vindo atrás, o ponta ou o centroavante, foi lá Era o Thuram. e fez o gol. Mas, tipo, o Carlos Augusto, ele vem de uma temporada muito boa pela Internazionale. E nesse mata-mata que eles tiveram contra o Bayern de Munique, eles acabaram jogando muita bola. E ele sendo um dos principais, junto com o Lautaro. Então, é um time da Inter que é um time muito gostoso de assistir, Sim, mano. bom. Tipo, quando aparece de vez em quando, assim, tipo, o futebol italiano, pô, não vou mentir, mas não assisto. Sim, não é O tão futebol visado, né? que é, tipo assim, não é um futebol que, tipo, você gosta de assistir, porque é um futebol mais físico, sabe? Sim. Então, mano, quando eu vejo, assim, na Champions League, que eu acompanho mais o time italiano. Então, mano, se você for ver na Champions League, é um time muito da hora de você ver, sabe? Sim. Então, mano, ver um time que tem peças boas também, que é um bom goleiro, que é o Sommer, tendo também goleiro, muito bom goleiro. o Barella, que é um meio campista absurdo, que eu gosto Italiano muito. também, Sim, jogador tendo o de Di Euro. Marco, que é um dos melhores alas e laterais também. Que também dá uma jogadinha de ala, mas, tipo, eu acho ele um absurdo. Brigador, né? Sim, o Thuram fazendo dupla com o Lautaro. O Thuram, eu acho que foi uma contratação assim para Internacional surreal. Ele encaixou muito bem no time. Sim. Ele tanto, acho que eu vi um vídeo dele recentemente no TikTok onde mostra a jogada assim, ele fazendo parte da jogada, cara, é incrível assim. Ele é um jogador muito móvel, pô, tá ligado? Ele e o Lautaro. E o pai dele jogava bola também, né? Sim. Foi jogador profissional. Não vou lembrar quem agora o nome, tá, mas o pai do Thuram, que também é Thuram, né? Foi jogador também, acho que até campeão, enfim. Então vem de um histórico de jogadores aí. Família de jogador que tem também, né, acho que no Milan, que tem também o filho do Maldini. O Maldini, né? Acho que é Daniel Maldini. Alguma coisa assim, mano. Tem também a família Maldini, tô ligado? Também que tem baita jogadores. Mas não sei como que tá esse filho do Maldini, se ele é realmente um bom jogador. Que também não acompanho. Não tem tanto destaque, né? Sim. E destaque também pro Carlos Augusto, lateral da Internacional, que é brasileiro. Já teve oportunidade na seleção e também, como muitos, não demonstrou ser aquele jogador excepcional, né? Sim. Como foi nessa partida contra o Bayern de Munique. Mas enfim. Mas, tipo, eu sempre Vale eu comentar. acho estranho, tipo, os jogadores do Brasil, brasileiros, né? Tipo, chega no clube e é um monstro, pô. Monstro na posição, inquestionável, não tem um cara que consegue bater de frente. Aí chega na seleção brasileira e o cara é um gatinho, pô. Que os caras perdem... Gatinho também não, né? Não. Isso aqui Não, é um filhote, mano, os caras não tem presença de campo, pô. Caraca, mano, o Vinícius Júnior é igual, qual é o nome? O Marquinhos, que faz bons jogos pelo PSG, chega na seleção, faz nada. Tem o Alisson, que eu acho que é um dos caras que se salva, mas ao mesmo tempo é um cara que falha um pouco, tá ligado? Então é fogo, mano. São jogadores, assim, de atitudes questionáveis, né? Não vou falar gatinhos, né? Mas, enfim, vamos seguir. E falando em gatinhos, né? Já aproveitando e falando disso, vamos falar do Barcelona contra o Borussia Dortmund, né? Que ganhou de... Fácil o jogo, né? Nada mais, nada menos que 4-0 do Borussia Dortmund. Meu, eu acho impressionante que você... Champions League, você vai ligar sua TV, você vai ver o Borussia Dortmund lá, mas a chance dele estar tomando um chocolate é enorme. Porque Sim. Teve o jogo contra o Real Madrid, que eu lembro que o Vinícius Júnior deitou e rolou em cima do Borussia, de todo o time. E agora, de novo, o Barcelona pega o Borussia Dortmund e toma um chocolate, meu. O Borussia Dortmund. Você não, assim, vai ser dificilmente você não vai ver o Borussia Dortmund na Champions League, mas você não vai ver grandes atuações, assim. Lógico, na temporada passada, né, eles chegaram nas semifinais. Finais.
Enfim, E fez um mas jogo de assim, 2 a 1, cara, acho, se não me engano. não sei se camisa pesa, enfim, o que é, mas a gente não vê Mano, sabe o que eu falo? grandes jogos do Borussia Dortmund, assim, É sabe? que, mano, o último time realmente competitivo do Borussia foi 2013. Que é um time que tinha o Marcos Reus, E revelou bons jogadores, tinha né? o Mário Götze. Dembélé, o Royce também, que se aposentou. Royce se aposentou. Não, ele tá na MLS, pô. Tá na MLS. É? Tá Nossa. jogando esse futebol Então se estadunidense. aposentou só do Borussia, porque aquele cara jogou a vida toda no Borussia. Eu lembro que, tipo, aquele time lá do Borussia, em 2013, tinha um time muito bom, só que acabou sendo vice pro maior rival, tendo uma das partidas meio mais ou menos, mas acabaram perdendo aquela final. Aí depois daquilo, foi um time que não emendou mais nada, fez alguns jogos ok na Champions, aí a temporada passada voltou aí pra uma final e acabou, acho que, se eu não me engano, começou o jogo ganhando, pô, foi 2x1, acho, ou foi 2x0? Acho que foi 2x1 o jogo. Começou ganhando, tomou um empate com o gol do Carvajal e depois tomou o gol do Vinícius Júnior. Aí foi 2x0. 2x0, um gol do Carvajal e do Vinícius Júnior. Então, mano, é um time que faz tempo que não tem um time realmente competitivo. Sim. É um time que também pega muitas pedradas, pô. Mas, tipo, temporada passada pegou um PSG que tava melhorando também depois da saída do Messi e do Neymar. E só tinha o Mbappé, mas ainda assim não é o PSG que a gente tá vendo agora nas quartas de finais. Sim. É um PSG ainda pré-saída do Mbappé. Mas ver o Borussia e pegando um time pedrado assim, tomando uma sacolada, pra mim é o normal. Porque Normal, é um time é um time que faz tempo que não tem um time bom. E é um time que depende, só vive tipo de campeonato alemão. E nem isso tá vivendo, pô, porque tá tomando taca não só do Bayern de Munique, mas também agora do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso. Então, pô, é um time de meio de tabela, mas quando pega um time forte também da Champions League, toma sacolada, E pô. também destaque pra esse Barcelona, que vem muito bem, né? Com atuações grandiosas aí do próprio Rafinha, da seleção brasileira. Lamine Yamal. Lamine Yamal, que é um jogador, assim, pra mim, absurdo, é muito excepcional, muito fora da curva, muito acima da média. E Lewandowski, pô, um dos melhores atacantes também. E faz tempo já. destaque, né? Porque foram 2 gols do Lewandowski, Sim. um do Rafinha e um de Lamine Yamal. E, pô, vou te falar uma coisa que eu vi na internet esses dias, que foi uma discussão, que eu concordo também um pouco com Sim. o pessoal que falou, que é tipo o seguinte, que o Lamine Yamal, ele é um dos melhores desde o Pelé, tipo, dos melhores sub-17 desde o Pelé. Sim. Porque, pô, eu não sei se vocês vão concordar, mas você não acha um cara normal, um moleque de 16 Não, anos, não tem como. chegar numa Eurocopa e decidir vários jogos, sendo um dos melhores da sua seleção. Uma seleção onde você tem caraca, mano. O Rodri, você tem Cucurella também, vai. Tipo, Carvajal. Gavi, né? Gavi, Pedri. Pedri. Aí você chega lá Tem e o Nico Williams também, que é surreal. também é novo, também novinho. Novo. Mas, mano, aí você vai Novo, ver bom que e é o novo, melhor. né? Bom e novo. Aí você vai ver o cara que é bom, o melhor jogador dos caras. Um moleque de 6 anos. Um moleque que acabou de sair da escola. E chama a E, pô, responsa, ele não Pô, tem eu acho medo, não. absurdo que eu vi na final, se não me engano, ele tendo que. Ele acabou no tipo de fazer uma prova, ou acabou de sair da escola. Eu vi isso aí, foi na Aí ele Euro. vai pra final, Isso, ele vai foi pra na final Euro. suave, pô. Aí agora, com é. 17 anos, ele tá o quê? Decidindo no Champions League. Realidade totalmente diferente. Aí a gente né, vai ver Gui? o quê? Ano que vem, ele com 18 anos, o quê? Decidindo uma Copa do Mundo. Aí onde você acha que esse cara vai parar, pô? Esse moleque é absurdo, Pode esperar pô. muita coisa dele na Copa do Mundo, pode colocar muita expectativa nesse moleque, porque ele joga demais e gosta de ter a bola o tempo todo, gosta de fazer gol, não se esconde, dá assistência. Cara, eu vejo até, assim, comparações dele com o Estevão. Eu acho que, assim, querendo ou não, o Estevão tá num degrau abaixo, porque Não, não tá tá, bem não tá abaixo. jogando não tá jogando um futebol de alto nível europeu, no caso, né? Sim. O futebol de alto nível ele pode até estar jogando, mas europeu não tem comparação. Sim. É outro futebol. E, pô, o Lamine Yamal é um jogador, assim, perfil... Eu acho que a É competição... 1 em 1 milhão que você encontra, Eu acho que a cara. competição correta do Lamine Yamal é você pegar o Lamine Yamal com 17 anos com Ronaldo Fenômeno com 17 anos no Pode Cruzeiro. ser, Que pode eu vi ser. essa discussão. Não é absurdo, não Sim, é absurdo. eu vi essa discussão falando assim, que é melhor, Ronaldo Fenômeno com 17 anos ou o Lamine Yamal com né? 17? Aí o pessoal mais velho vai falar o quê? Ronaldo Fenômeno, porque Sim, ele jogou que viu muito, jogar, viu né? jogar. Foi um cara que jogou muito no Cruzeiro, Sim. foi depois de um tempo foi lá pra Internazionale,
Não, foi pro PSV, depois foi pra Internacional. Exatamente. Então, mano, mas você vai ver, comparar o Ronaldo Fenômeno com o Lamine Yamal, você vai comparar com 17 anos, é o seguinte, o Ronaldo Fenômeno, craque da bola, absurdo. Centroavante de posições diferentes, né? Vale ressaltar isso também. Sim. Centroavante, tipo, o Lamine Yamal é um extremo, né? Que joga pela ponta, canhoto, né? Isso, então, mas você vai pegar ele com 17 anos jogando futebol brasileiro e indo pra seleção com 17 anos também, mas ao mesmo tempo você vai ver um cara que tem 17 anos iguais e tava o quê? Decidindo Eurocopa, tá decidindo Champions League, Campeonato Espanhol. Então, mano, é uma comparação um pouco justa pela idade, mas tipo, em comparação de posições, eu acho que realmente não existe um cara com 17 anos da posição dele que faça o que ele melhor. faz. Tipo, na história, pô, falando da história. Não tem um ponta direita que com 17 anos fez o que o Lamine Yamal faz, tá ligado? É um jogador muito absurdo, mano. Corte bom aí pro Gui, hein? Corte bom, ligado, dá pra gerar um corte bom. Gui, eu acho que vale a discussão da questão do Pelé, do Ronaldo e a questão do Lamine. É um jogador excepcional, joga muito. Só que assim, a gente também tem que destacar que esses jogadores de hoje não têm a mesma estrutura que os jogadores de antigamente tinham. Sim, isso é fato. Você não tem como comparar estruturalmente o Pelé com 15 anos e o Lamine Yamal com 15 anos. Ou com 16, 17, enfim. O Pelé fora da curva, porque com 17 anos ele tava até na época do Ronaldo, assim, que financeiramente o Ronaldo, eu já vi uma entrevista do Vampeta falando que o Ronaldo com 17 anos, 18 anos, quando foi pro PSV, ele ganhava $100 mil, o que na época era abismal, surreal. Mas, assim, cara, você tem que destacar e acho que com certeza colocar em primeiro lugar quem veio primeiro. Porque pra você ser referência no seu esporte hoje, alguém tem que ter vindo antes. Você pode até ser melhor. Pode, enfim, atrair várias marcas, ser excepcional no que você faz, fazer umas coisas que aquela pessoa que veio antes nunca fez. Mas você tem que, pô... você vê questionamentos de Pelé e Messi. Pô, desculpa, tem que ser o Pelé. Pelé tem que ser o melhor, porque, não é porque o rei, isso e aquilo. É porque o cara veio antes. O cara usava chuteira que furava os pés. O campo que os caras jogavam era surreal, pô. O Pelé jogava contra soldado, jogava contra... Pô, aí você tem essa discussão. O Pelé jogava contra pedreiro. Irmão, o Pelé jogava contra Beckenbauer. Sabe quem foi Beckenbauer? Um dos maiores e melhores goleiros da história. Você entendeu? Então, assim, eu acho que vale você também ressaltar os caras que veio primeiro, sabe? Porque... Pô, querer comparar o Lamine Yamal com os gramados de hoje, com a chuteira, com os equipamentos, com a nutricionista, hoje é tudo, né? É tudo assim, tudo regrado. Sim. Então, acho que assim, vale a discussão, mas eu acho que é super importante você também dar valor a quem veio antes. Então, já que a gente tá falando de Pelé, Ronaldo e Lamine, um exemplo, né? Sub-17 nesse quesito, cara, Pelé primeiro, Ronaldo Fenômeno em segundo lugar, e Lamine Yamal em terceiro. Porque, enfim, o Lamine Yamal também é extremo, posições diferentes. O Ronaldo Fenômeno era centroavante, o Ronaldo Fenômeno é destro, o Lamine Yamal é canhoto, mas a gente pode fazer essas comparações, enfim, eu fico nessa aí. E já que a gente tá falando de Ronaldo, vale a gente falar também que o Cristiano Ronaldo simplesmente anunciou que vai lançar um filme. Mano, eu até fiquei em dúvida quando você falou isso aí pra mim uma vez, que eu pensei, pô, será que ele vai fazer tipo um filme da carreira dele? Porque, tipo, pô, eu acho que seria legal, pô. E viu? É um cara que eu gostaria de ver, tipo, é um cara que eu tenho como ídolo, pô, do futebol. É um cara que eu gosto muito de acompanhar, desde o Real Madrid. Então, mano, eu queria muito ver como que era, tipo, desde a infância dele até onde ele chegou, com mano. certeza. Tipo, que é um jogador que é referência não só pro futebol, pô. Ele é referência pro mundo inteiro. E falando nessa questão de referência, teve um rapaz que o Cristiano Ronaldo anunciou nas suas redes sociais, quem quiser ver lá nas redes sociais do Cristiano Ronaldo, que foi quem revelou ele, né, pro esporte e levou ele com 12 anos, né? E, pô, é bacana você ver a postagem do cara porque ele não esqueceu, né? Sim. Tipo, ele fez uma postagem lamentando a morte desse rapaz, que foi quem revelou o Cristiano Ronaldo, mas, assim, eu acho que você lembrar disso, com certeza, né? Pô, tem que ser levado muito em consideração porque aquele cara ali pode ter sido o cara que mudou a vida dele. Só o Cristiano Ronaldo pode ter chegado onde ele chegou, mas sempre tem alguém por trás que ajuda de alguma forma, né? E é muito bom ver a gratidão que o cara tem, tá ligado? Isso, sabe? Demonstrar essa gratidão é muito legal, muito importante. Eu acho isso porque muitos também voam, enfim, né? Mas esquecem quem ficou pra trás. Sempre tem alguém aqui que ajuda, né? Você não se torna grande sozinho. Isso é importante a gente falar, né? Enfim, o cara vai lançar um filme. É o Robozão. O cara vai fazer 1000 gols
vai lançar um filme, vai comprar clube, já tá voando nas questões de streaming. Era um clube, acho que eu vi esse negócio aí dele comprar um clube, era um clube espanhol? Ou era Cara, eu não português? sei exatamente, assim, é especulação, mas nas entrevistas que ele deu recentemente, ou até, enfim, de um tempo atrás, ele falou, eu não vou ser funcionário de clube, não vou ser técnico, não vou ser coordenador, nem presidente, eu vou ser o quê? Dono. Vou ser dono. Se eu for comandar um clube, eu vou ser dono. Então, se ele vai ser dono, ele vai ser dono. Nada mais E é nada dinheiro mais que certo. ele tem, né? Nada E o que mais ele mais certo tem é que dinheiro. isso. Se ele quiser comprar o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, eu acredito que ele compra Bem que os ele três. poderia fazer a boa e comprar o nosso clubão, né, velho? Mas Boa. enfim. E também não pode deixar de lado, né? Já que a gente tá falando sobre algumas coisas como envolvendo também alguma coisa tipo dinheiro, assim, seria bom de falar também sobre o mercado da bola, né? Com certeza. Que nesse meio tempo de final de semana a gente teve o quê? Uma despedida, né? De um clube, um cara que era um craque da bola, meio campista, que é o Kevin De Bruyne. Isso. Que lá, tipo, Cara, depois de imaginar vários o Kevin tempos, De velho. Bruyne fora do Manchester City Sim. é imaginar, não sei, o Cristiano Ronaldo fora Fora a do própria Real Madrid. Sabe? É um impacto muito grande. Sim. Então, tipo, você vê um cara que ficou anos no Manchester City, desde a chegada do Pep Guardiola. Aí você vai ver esse cara. E depois de um tempo, acho que ele ficou 11 anos do clube. Foi 11, acho que foi em 2016 que ele foi pra lá. Aí, tipo, ele ficou muito tempo lá. E depois, pô, já saí, tá ligado? Agora, tá, tipo, acho que tem 35 anos, 36. Sim. Também Sabe, tá numa é um cara numa né? idade elevada, Avançado sabe? já. Mas, tipo, eu não consigo ver o Manchester City atual sem o Kevin De Bruyne. É igual você ver o próprio Real Madrid sem o Kroos. Você vai ver agora o Real Madrid sem o Kroos. É um time que não existe mais. Então você vai ver o Manchester uma City liderança sem que se perde, isso. né? Então, mano, eu acho difícil também o Manchester City perder um cara que é o Kevin De Bruyne e ter um cara que faça a mesma função que ele, sabe? Então, eu acho que vai demorar muito pro Manchester City voltar. Já com o Kevin De Bruyne já tá meio abaixo. Agora, sem ele, eu acho que ele vai voltar a ser um time meio pra baixo, Ele assim. já tá bem decadente, Sim, né? O não Pep tá- Guardiola Ele já tá tendo dificuldade pra ir pra Champions League, pô, tá ligado? Estão perdendo vaga pra Nottingham Forest, sabe? Então, Que tipo... fase. Então, mano, ver um cara que é um craque da bola, foi um dos melhores na função dele por muitos anos, sabe? Tipo, a comparação dele era absurda, era ele ou o Kroos, ou ele ou o Modric, pô, tá ligado? Então você vê um cara desse saindo de um clube que ele fez história, então sempre um baque, sabe? Então, é até triste ver como um cara que gosta de ver futebol, mas também algo bom pra ver como que vai ser a nova... Gestão, os novos jogadores. os novos jogadores que vão fazer a própria função dele, pô. Então vai ver um cara, se um cara vai ter o mesmo peito, sabe? Se ele vai vestir a camisa e vai ter a mesma, tipo, a mesma característica, vai ter a mesma posição Difícil, de campo, né? sabe? Difícil, né? Então, tipo, é porque, mano, o Kevin De Bruyne é diferente, É pô. De Bruyne, é o De Bruyne, né? Então, tipo, toda vez que você vê... Eu vejo muito aquele de TikTok, tá ligado? Que é, tipo, qualquer passe, os caras colocam o Kevin De Bruyne, tá ligado? Então é muito, muito chave, sabe? É um cara que Cara, mudou muito, mano. excepcional no que ele Sim. faz, né? Enfim, vamos dar destaque então pro Liverpool, né? Que renovou com o Salah. Sim. Tem a questão do Van Dijk também, que foi renovação. Se eu não me engano, foi renovação até 2027. 27? O Salah também, até 2027. O Salah que vem num momento absurdo com o Liverpool, né? Sim. O Liverpool que tá sendo líder da Premier League, tava brigando também pra Champions League, só que acabou caindo precocemente pro PSG. Então, é um time que com certeza vai ganhar essa Premier League com uma facilidade. Eu acho que o Arsenal não vai conseguir chegar a desbancar os caras de primeiro lugar. E aí também falta pouca rodada também. Acho que falta umas 4, 5 rodadas. Então, acho que o Liverpool já vai ser campeão. E pro ano que vem, eu acho também um elenco muito forte, pô, com o Salah renovado, com o Van Dijk também, que é um dos melhores na função dele, renovado. Com o Alisson, que espero que ele esteja praticando futebol bom para a próxima temporada por conta da Copa do Mundo, Sim. sabe? E também com os jogadores mais jovens que vão chegando. Porque, pô, o Liverpool acho que é um absurdo, porque é o seguinte, o Liverpool ele sempre traz um moleque da base que é muito bom de bola. Foi em questão com o Alexander-Arnold, que fez alguns anos de clube, e agora tá indo pro Real Madrid, sabe? Então, tipo, eu acho que mesmo que o Salah saísse, eu acho que o time sentiria por algum tempo, mas eu acho que acharia um cara pra função, sabe? Então, um time que tem muita história. Então, é muito bom ver um cara como ele renovando. Bons jogadores, né? Sim,
Porra, o Salah é craque, velho. E Gui, vamos pro assunto chato, né? Brasileirão, Tem tantas coisas. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tanto masculino quanto feminino. O Corinthians perdeu Nos dois? nos dois. O Corinthians feminino perdeu pro Palmeiras feminino de 2-1. Enfim. Eu não foi um jogo que eu assisti nesse aí, mas eu vi algumas coisas na internet. Eu vi que foi um jogo tenebroso do time feminino. Eu também vi algumas opiniões da internet do Caioba, que acabou aparecendo no meu Instagram, que eu vi ele falando e pedindo, né? Pedindo de volta o Arthur Melo. Arthur Melo, né? Impossível. O cara tá na seleção brasileira, tá na seleção, não vai vir pro Corinthians. Mas, pô... Mas enfim, as meninas elas vêm bem, enfim. Sim. Bom, e também no masculino o Corinthians tomou de 2-0, inclusive eu estava nesse jogo, tá? 2-0 pro Palmeiras em cima do Corinthians. O Corinthians teve uma atuação decepcionante. Ninguém jogou bem. Tem um momento até no jogo que todo mundo viu que o Memphis larga a bola vai nele, ele chuta pra lateral, ele meio que abandona o jogo. Sim. Foi um jogo assim, cara, pra esquecer, pra falar do Corinthians. Mas, um jogo na Arena Barueri, vou falar pra vocês, foi um dos jogos mais legais que eu já assisti, tá? A torcida do Palmeiras, cara, fez uma festa fenomenal. Muito, muito bom de assistir. O Palmeiras também jogou muito bem, com a ausência de Rafael Veiga, que é um grande jogador, um importante jogador, mas não estava nesse jogo. Mas tiveram grandes atuações aí do Estevão, do Vitor Roque, que fez o gol e estava impedido. Os gols foram de Piquerez e Emiliano Martinez. E 2 golaços, tá? 2 golaços de fora da área. Enfim, Matheus Donelli no gol, né? A gente pode questionar isso aí. E meio questionável, realmente. Ou não, muito questionável. E destaque pro Paulinho, cara. Paulinho que veio lesionado aí, mas fez o tempo que entrou, ele faz diferença em campo. Ele tem uma aura diferenciada, mano. É um jogador que você tem que se atentar, que senão você vai tomar um chocolate. Mas, mano, também é um time... Eu acho que o time que o Corinthians foi pra campo também foi muito abaixo. Porque é um time que foi com algumas ausências importantes, como o Garro. Teve o Angileri. O próprio, tipo, até o zagueiro, pô. O Bidu na lateral, Bidu cara. Bidu não dá. É um bom jogador, assim, dá pra você colocar num jogo ou outro, mas, pô, você tem um Angileri. É que, mano, quando um cara me perde vaga, pô, me desculpa o jogador Hugo, mas um cara que pede jogou, né? a posição pro Hugo lateral, não é um cara que é confiável, pô. Porque, pô, você perder a posição pra um cara que não pratica o futebol tão bom ofensivamente e defensivamente, e você perde uma vaga pra esse cara, você substituído, pô, você tá de sacanagem, mano. Tá ligado? Então, mano, É complicado mesmo. um time sem Angileri, Garro, faz muita falta. um time com Kaká na zaga, ao invés do GH, também, pô, eu não gosto muito do GH. Eu acho que ele falha muito. O GH? É o Gustavo Henrique. Ah, tá. Eu achei ele... mas o Gustavo Henrique, sinceramente. Eu acho ele, o Félix Torres, eles falham muito. Mas, mano, entre preferir eles e o Kaká ou o Pedro Choca, eu prefiro eles. Sim. Tá ligado? Até o Ramalho também não fez uma grande atuação. Mano, é que o Ramalho não entrega o futebol faz tempo já, mano. São algumas atuações, ele faz boas e ruins. Sim. Inclusive, eu postei um Reels nas minhas redes sociais mesmo, no Instagram, o Kaique Duarte, onde eu filmo o gol do Emiliano Martinez, cara, e ele chuta a bola de fora da área sozinho. Sozinho. Ninguém tá marcando ele, ninguém tá atrapalhando nada. Ele só chutou. Lógico, foi um golaço, um belo chute, tudo e tal. Pegou muito bem na bola, mas, isso, pô, não dá pra questionar, como, mas, pô, tem que ter um marcador ali na frente. O cara tava sozinho. Não tem cabeça de área, tá ligado? Vai deixar o cara chutar fora da área? Isso não existe, meu, sabe? É muito... Mano, é que é fogo, mano. Porque o Corinthians, ele vai pro mercado contratar alguns jogadores questionáveis que vão bem na temporada passada, mas agora não tô entregando mais nada. O Pedro Raul, que tá jogando muito no Ceará e não jogou nada no Corinthians. Eu acho que é aquele famoso caso, que é aquele time que não joga tanto com um time que tem uma torcida tão grande. Porque, mano, eu fui ver você comparar torcida do Corinthians e a torcida do Vasco com a torcida do Ceará. Não existe a mesma pressão, porque são torcidas de massa, tá ligado? E no Brasil todo. Então, tipo, é uma pressão muito maior do que você... Tipo, ir pra um time que é o Ceará, sabe? A torcida também que é de massa do próprio estado. Sim. Tá ligado? Então,
eu acho que é muito mais fácil você jogar num time que tenha poucos torcedores Sim, com certeza. do que um time que você... Menor pressão, né? É um time com menor pressão, porque você pode fazer o seu futebol ali. Se você for mal, não vai ter todos os caras que vai te cobrar, sabe? Não vai ter os caras que vai te xingar a 24 horas por dia, pô, tá ligado? Então é muito mais fácil, tá ligado? Mas enfim, então é isso. Falamos então sobre o Brasileirão, Champions League, mercado da bola. Esperamos aí então mais bons jogos, que a CBF não interfira, que a arbitragem continue, pelo menos não boa, que nunca vai ser, mas neutra. Agradecer aos nossos... É difícil, né? Agradecer aos nossos espectadores aí, vocês que estão nos assistindo todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, aqui na Rádio AMB, o programa Ama Esporte, trazendo o melhor futebol universitário pra vocês. Eu sou Kaique Duarte. E eu sou o Guilherme. E muito obrigado. Nos vemos quinta-feira, na próxima quinta.